Fala galera, beleza? Tranquilo com vocês? Espero que vocês estejam bem aí na produção de vocês, estejam bem aí na confecção de vocês, ou você que é modelista, entre outras coisas. E um abraço a todos aí que estão aí no mercado da confecção. Beleza, galera? Pessoal, eu vou começar aqui uma série de vídeos onde a gente vai falar sobre confecção, onde a gente vai falar sobre produção, sobre ali os meandros da produção, como ela vai funcionar, de acordo com o que ela vai funcionar, tá bom? Nós vamos falar sobre muita coisa aqui relacionada à confecção, falar sobre erros, falar sobre acertos, falar sobre rotinas de produção, rotinas de modelagem, rotinas do criativo. Vamos falar sobre muita coisa dentro da confecção e também vamos falar sobre os nossos cursos, né? O pessoal já sabe que no link da descrição aí eu vou ter um pacote com mais de 300 modelagens aí que está em PDF que você pode imprimir e usar aí na sua empresa. E também o nosso curso de ampliação e graduação, tá bom? Ampliação essa que é a ampliação do mercado de alta confecção, né? De alta produção. Então, eu passo nesse curso todos os valores e medidas de uma ampliação correta, feita padrão, certinha, para você colocar e aplicar nas medidas aí na sua empresa, tá bom? Então, o curso vai estar aí no link da descrição e também o link para o nosso site, né? Que é o DF Modelagens, que é onde a gente trabalha todas as ideias de confecção ali, nós discutimos toda a parte de produção e a ideia aqui é essa, é a gente ir moldando aí, mudando, né, a forma de fazer confecção no Brasil, né, essa aí é a minha humilde, vamos dizer assim, a minha humilde intenção com esses vídeos, né, é melhorar o sistema de confecção no Brasil, que em muitos locais a gente sabe é precário, é feito às vezes nas coxas, de qualquer jeito, e a gente vai tentar mudar isso aqui, beleza? Bom, vamos lá, galera. Aqui nesse próximo vídeo, desculpa que eu estou um pouco resfriado, então, né, já viu, né, vou fungar um pouco aqui no vídeo, então vocês já vão me desculpando desde já, tá bom? Bom, aqui nesse slide, tá, e outra coisa também que eu vou fazer é deixar esse slide disponível para download, tá, então você vai poder fazer o download desse slide caso você queira usar para uma apresentação sua ou alguma coisa do tipo, tá bom? Bom, como eu estava dizendo aqui, vamos falar aqui de processo criativo, tá bom? Vamos também falar da parte de criação de molde, né, que é a parte da modelagem e a parte do operador de CAD. Vamos falar do corte e costura e vamos falar do acabamento e entrega. Galera, eu vou dar uma pincelada sobre todos esses temas. Vão ter vídeos que eu vou falar de cada um, de cada processo, né, vários vídeos falando desses processos, onde a gente vai conversar um por um para entender como é que funciona. Vou também tirar algumas dúvidas, né? Comentem algumas dúvidas que você tem na confecção, que você quer melhorar na sua produção, então que você quer dar um feedback aí na empresa onde você trabalha, beleza? Só no link da descrição, não, desculpa, nos comentários aí, comentar com a gente aí, a gente vai tirando essas dúvidas com vocês, tá bom? Vamos lá. Bom, criativo, tá? Eu chamo esse processo do criativo, né, que é a parte onde se faz a pesquisa de moda, se faz a pesquisa de aviamentos, novos produtos, novas tendências, novas cores, novos tecidos, onde se pesquisa tudo que é novo, né, e tudo que a empresa, na verdade, está disposta a produzir, né? Porque, por exemplo, o processo criativo ele deve ser feito de várias formas, porque cada empresa tem um processo criativo diferente, né? A gente não pode fazer um vestido curto por uma empresa de uniforme. Isso é um pouco óbvio, mas é meio básico e eu tenho que falar aqui, né? E eu chamo de criativo produtivo, por quê? Porque o processo criativo ele tem que ser produtivo, tá? Geralmente os profissionais que trabalham com criativo tendem a ser um pouco menos produtivo. Não é uma crítica, tá? É uma dica. Porque é o seguinte, quando a gente pesquisa demais, a gente absorve muita informação. E muitas vezes a gente não sabe o que fazer com aquela informação. Os profissionais criativos têm um pouco desse problema, tá? Você como dono de confecção, você como gerente de produto, deve saber como alinhar esse profissional do criativo, um estilista, um estagiário de moda, um designer de moda e tal. Você deve saber como alinhar esse profissional com o produto que a sua empresa produz, né? Obviamente eu falei do uniforme, né? Mas, por exemplo, vamos falar aqui de moda feminina, que é
uma gama enorme de produção, né, onde a cada mês lança um tecido novo, uma estampa nova, vem um vendedor de tecido, ele quer, um representante, né, de tecido, ele quer te vender uma estampa nova. Isso é normal, acontece na confecção, mas você precisa alinhar a cabeça desse cara criativo para a linha do produto que a empresa está trabalhando. Isso é muito importante em todos os fatores, tá bom? Porque esse profissional, às vezes, ele tende a se perder um pouco, às vezes ele dá até uma viajada um pouco mais, tá bom? Então, o processo criativo ele tem que ser, acima de tudo, produtivo, tá? Então, de lá tem que sair os modelos, de lá tem que sair os aviamentos, de lá tem que sair tudo que vai na peça, de lá tem que sair a peça, pelo menos, virtualmente montada. O que é virtualmente montada? Bom, é uma ficha de moda, né? Uma ficha de moda com um desenho já bonitinho até chegar na mão da modelista, que é quem vai fazer esse modelo e vai produzir usando as ideias, né? Ou pelo menos tentando trazer a ideia daquele profissional criativo para um modelo real mesmo ali com a peça piloto, tá bom? Então, o que você precisa ali, na verdade, liberar, né? Dar para esse criativo, né, para esse profissional criativo, é a acessibilidade a mecanismos de pesquisas, tá? É o que? Galera, é um bom computador que aceite sistemas que esse cara criativo ele usa, por exemplo, o Corel, o Audacious, que tem ali o sistema de criação de ficha deles, um Photoshop, lógico, a internet que é muito, né, a gente usa, o pessoal do criativo usa demais a internet para fazer suas pesquisas, e não pode ser um computador lento, não pode ser um computador ruim. Por quê? Porque o profissional criativo, geralmente, ele tem problemas em trabalhar com um equipamento ruim. Porque a criatividade, ela é um processo no nosso cérebro que ela acontece de forma muito rápida e gasta muita energia. Então, se esse profissional tem problema com um sistema dele, com o computador dele, e demora para abrir uma página, demora para abrir um programa, essa energia criativa ela vai se diluindo nessa demora. E aí você perde todo aquele trabalho criativo, toda aquela potencialidade criativa desse profissional. Então procurem ter equipamentos, computadores, tablets, celulares que sejam compatível com o que está de mais moderno, né? Ou então pelo menos um passo atrás. Nunca fique 10 anos sem trocar o seu computador. Tente fazer essa atualização a cada 5 anos, 4 anos, sempre para melhorar esse trabalho de processo criativo, tá bom? Outra coisa, liberdade criativa a todos. Bom, eu trabalhei muito em empresa, né? Trabalho até hoje com muita empresa, dando consultoria para as empresas, e vejo que muitos donos de confecção, às vezes por querer baratear um produto, por querer às vezes tolir um pouco ali a criatividade desse profissional criativo, acaba cortando algumas liberdades criativas desse profissional. Bom, se você puder, ao máximo, deixe ele fazer o seu produto, deixe ele finalizar aquele produto, e aí você acaba tirando da reta os produtos que você acha que não é compatível com a sua empresa. Desde que quem gerencia esse processo criativo coloque esse profissional alinhado com o produto. Quando esse profissional está alinhado com o produto da sua empresa, com o estilo que a sua empresa produz, ele vai, né, em 90% das vezes, acertar naquilo que você quer vender dentro da sua empresa, ou aquilo que o seu cliente pede dentro, lá na sua loja, tete a tete com o vendedor. Entendeu? Porém, isso tem que ser conversado em alinhado sempre. Basicamente, todos os dias deve ser alinhado, porque o profissional criativo, como ele vê muita coisa, como ele absorve muita informação, ele quer colocar tudo aquilo em prática. E a gente sabe que nem sempre as coisas funcionam dessa forma, né? A gente precisa entender cada elemento de uma forma diferente, de acordo com a empresa que a gente trabalha. Então, a liberdade criativa, ela deve ser dada, e na minha opinião, como consultor, ela deve ser dada de forma diferente. Ela deve ser tolhida de forma diferente. Pega o produto já pesquisado, já pensado, tenta trazer aquilo, né? Não pegue, não quero, não corte isso aqui, não. Tenta trazer aquilo para sua empresa, tá? Caso, né? A gente sabe que às vezes aparecem algumas coisas muito absurdas, né? Mas tenta trazer aquilo de alguma forma para dentro da sua empresa, tá bom? Quando você for contratar esse profissional criativo e produtivo, você deve fazer uma entrevista, obviamente, e
pesquisar com ele se ele conhece do processo produtivo. Por quê? O processo produtivo ele é muito importante em todas as etapas da confecção. Se você tem confecção, você sabe o quanto é trabalhoso, às vezes, quando se troca um botão no meio da costura, quando se troca um tecido lá no meio do corte. Isso é um problema, tá? Então, esse profissional ele tem que conhecer do processo produtivo, ele tem que entender como que funciona cada processo produtivo, desde a modelagem, até a prega de um botão, até a prega de uma entretela, até o fechamento de um blazer, a colocação de um zíper. Bom, eu posso falar um cordão, eu posso falar inúmeras coisas aqui que ele tem que conhecer, ele tem que entender como se coloca isso numa peça, porque isso lá na frente, vamos supor que ele colocou 30 botões numa vista. Meu, não dá para colocar 30 botões em vista nenhuma, que eu conheça pelo menos, né? Então, isso aí já seria um erro, um problema lá na frente, a modelista já teria que voltar para ele mudar isso aí, então isso já geraria um atraso. Então, esse profissional tem que conhecer do mercado, tem que conhecer do processo produtivo da confecção. Outro fator muito importante para o criativo e produtivo é a comunicação com outros setores. Olha, vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho 15 anos de experiência nessa área e o que eu mais vejo é estilista, designer de moda, até donos que fazem a parte criativa da empresa e não se comunicam com os outros setores. Olha, às vezes eu acho que é um pouco de nariz empinado, ou então não quer se misturar. Enfim, eu até entendo isso, cada um seu cada um. Mas se você que é dono de confecção, se você que é estilista e quer ver o seu produto que você criou, né, a sua linha de produto que você criou, fazer uma produção perfeita, certinha, dentro dos parâmetros que você criou para o seu produto, tenha em mente, se comunique com os outros setores. Corte, modelagem, costureira, acabamento, aviamento, oficina de costura. Entre em contato com todo mundo, converse com todo mundo, porque aí você vai entender até qual que são os limites da empresa para produzir aquele produto que você quer, né? Por exemplo, você vai querer um blazer mais fino, um blazer mais pegadinho no corpo. Bom, você vai ter que ir lá conversar com o modelista. Tudo bem, eu sei que você já conversa com a modelista, mas tenta se comunicar de uma forma mais assertiva com ela, para que as suas ideias sejam passadas de forma mais interessante, tá? Veja como é que está a produção dessa peça piloto, entenda qual que é o limite da sua piloteira. Às vezes a piloteira tem um limite, ela não sabe fazer uma malha, ela não consegue fazer um blazer, ela não consegue fazer uma calça skinny, ela não consegue fazer alguma coisa do tipo que você está tentando fazer com que ela faça, e ela tá brava porque ela sabe porque ela não faz, ela sabe que ela não sabe fazer, e você fica forçando ela a fazer, e para ela proteger o trabalho dela, ela vai tentar fazer, e a gente sabe o resultado disso, uma peça piloto porcaria que vai ter que fazer 3 vezes. Então, se comunique, entenda cada profissional, no corte, vai lá no corte, vê o tecido, vê como está infestando, vê como está cortando, vê como está amarrando, vê como está embalando. Faça isso uma vez por semana, dá uma volta na empresa. Entenda, meu amigo do grupo de criativo ou dono de empresa. Entenda que esses profissionais têm que se conversar, têm que saber quais são os limites dessa empresa onde ele está trabalhando, beleza? Bom, o próximo quesito aqui, né, de uma empresa de confecção é a modelagem e operador de CAD. Bom, na parte de modelagem e operador de CAD, né, a gente sabe que a gente pode automatizar esse processo, que é o quê? Fazer com que esses dois profissionais trabalhem com o sistema CAD, né? Se você tem uma empresa e consegue fazer com que esses profissionais trabalhem no sistema CAD, ótimo, você está num bom caminho porque é o futuro, tá? A modelagem vai passar a ser modelagem em computador. Muitos profissionais, principalmente modelistas, ainda não querem trabalhar com a modelagem em computador, fala que não dá certo, entre outras coisas. Eu conheço muitas empresas gigantescas que só trabalham com modelagem em computador. E conheço ateliês pequenos que só trabalham com modelagem em computador. Por quê? Porque é mais fácil, é mais rápido, você não tem que comprar papel, você não precisa de um espaço gigante para com aquela mesa de modelagem. É muito mais simples. Então, tente automatizar isso, tá? Ou seja, você pode até economizar, por exemplo, no seu operador de CAD. Você pode colocar o seu modelista para fazer ampliação
fazer fazer a criação de modelagem e a ampliação e mandar isso aqui para o encarregado de corte ou para quem faz o risco lá no corte. E esse cara lá do corte ele pode encaixar o seu modelo. Não precisa necessariamente ter um operador de CAD. O operador de CAD hoje em dia ele é meio que, né, tá ali para fazer esse processo de encaixe e ampliação, mas o modelista pode fazer ampliação sem problema. Não é difícil, não é demorado, não demora 2 dias para fazer uma ampliação. É rápido. Então, se você já entende dessas partes, e acredito que agora você vai entender e vai começar a colocar na sua cabeça que você está aí, por exemplo, modelando no papel à toa, meu amigo. Então, vamos mudar isso a partir de agora, tá? Vamos tentar mudar isso, na verdade. Sabe? Eu sei que é difícil, mas muita gente está aí disposto a aprender a usar o sistema, aprender a modelar no sistema e espero que você tire isso da sua cabeça que não dá certo. Dá certo sim. Tem muitos cases aí no mercado que dá certo. Entra aí em contato com Audace, Optitex, Gerber, Investrônica, que você vai ver que tem muita gente que já modela no sistema e produz muito mais do que uma pessoa que modela no papel. Enfim, desses dois profissionais, você tem que contratar profissional experiente, tá? O profissional ele tem que ser experiente, porque é nessa hora que depois que saiu lá do estilo, até então, enquanto está no estilo, não se mexeu com nada. Não se mexeu com tecido, não se mexeu com costura, não se mexeu com linha, não se mexeu com nada. Quando vai para modelagem, aí sim, aí você começa a mexer com a sua matéria-prima, o tecido, você começa a mexer com o tempo e hora de trabalho do profissional de costura, de modelagem. O operador de CAD vai fazer a ampliação, vai fazer o encaixe, então ele vai levar tempo para fazer isso, tá? Isso um erro nessa fase pode ser pego lá na frente quando está fechando a costura, quando a oficina já está fechando esse modelo e pode gerar um problema na entrega e na finalização desse produto, tá? Qualidade da modelagem, agora aqui é para o modelista, né? Eu quis pegar nesse ponto porque é o seguinte, tem muito modelista que o cara é muito experiente, ele sabe fazer tudo, ele é um cara bom, ele pega um modelo lá, ele faz tudo beleza. Mas aí quando você pega a modelagem desse cara, é cheio de cola, é todo torto, tem muitos rabiscos, rasuras, você não sabe às vezes se é 2 vezes ou uma vez, porque ele colocou uma vez, aí ele esqueceu, ele colocou 2 por cima. Ou seja, isso gera retrabalho, é um puta de um trabalho complicado, tá? É muito complicado, porque aí você tem que ficar refazendo trabalho, principalmente o operador de CAD, porque ele pega esse modelo todo amassado, ele vai digitalizar aquilo, vai dar diferença de centímetros ali na hora da digitalização, dá um baita problema. Então assim, você que é modelista, você que é dono de empresa, por favor, exijam um mínimo de qualidade na modelagem desse profissional, porque esse profissional tem que entregar uma modelagem limpa, uma modelagem íntegra, tá? O mais limpo possível. Eu sei que às vezes é ruim você ficar refazendo molde, por isso que é bom modelar no sistema, porque você não precisa ficar refazendo, você já entrega o negócio pronto, tá bom? Então, isso gera um problema muito menor para quem vai pegar esse serviço mais na frente, né? Até pro costureiro também, na hora de medir ali, aquele modelo todo amassado. Então, tome cuidado com isso, né? Bom, o próximo quesito aqui é o operador de CAD com espaço de trabalho. Por que eu estou dizendo isso? Também pelo fato de eu ter experiência de fazer a consultoria. Eu vejo muito operador de CAD trabalhando no meio do corte. Eu vejo muito operador de CAD, às vezes, trabalhando no meio do acabamento. Olha, eu sei que é mais caro você pegar um espaço e tal, separar só para... Mas é muito importante você separar um espaço só para o operador de CAD, já que você tem um operador de CAD. Por quê? Porque o operador de CAD, ele vai fazer ampliação, ele vai fazer o encaixe, ele vai fritar o cérebro, às vezes, para trazer um melhor encaixe, uma ampliação bem feita, sem erros, as partes não vão estar faltando, entre outras coisas. A gente vai comentar sobre isso aqui dentro do canal, a gente vai conversando, tá? Então, ter um espaço só para ele é muito importante, tá bom? Porque ele vai estar no silêncio, ele vai estar no máximo ouvindo a música que ele gosta, ele vai trabalhar com tranquilidade, tá? Então, não coloque ele no meio do corte com barulho de máquina, com o nego falando no ouvido dele, de futebol, de piada, de mulher, entre outras coisas. Ou, né, se for uma mulher ali falando de moda, falando de novela, falando de um monte de outras coisas. Não coloque esse profissional ali, deixe ele trabalhar no cantinho dele, sozinho, ele lá, concentrado no trabalho dele. Cobre uma produção dele, né? Já que ele tem um espaço dele, então cobre uma produção dele, né? Veja qual é a produção que ele dá para você, tá bom? Mas separe um espaço só para o CAD, é muito importante, tá bom?
Eu sei do que eu estou falando porque eu vejo muito erro acontecendo e às vezes o cara é até bom no que ele faz, mas às vezes tem tanta distração ali na mesa dele que ele está trabalhando, de um cortador vindo falar com ele, de um monte de coisa acontecendo, que ele acaba esquecendo algumas coisas e isso acontece muito na confecção, beleza? Bom, conferência em duas etapas para esses dois profissionais, o de modelagem e o operador de CAD, é extremamente importante. Por quê? O operador de CAD confere a modelagem e o costureiro confere a modelagem da modelista. Tá? Então, assim, tem a conferência em duas etapas, que é o quê? O operador, a modelista passou essa modelagem para o costureiro vai pegar essa modelagem, vai conferir, se tiver algum erro, vai passar para a modelista. A modelista vai finalizar todo esse processo de construção da peça piloto. Na hora que ela finalizar, ela vai dar uma conferida nesse modelo, tá bom? E também vai passar esse trabalho para o operador de CAD. O operador de CAD vai fazer uma reconferência e vai trabalhar. Apesar de ser uma baita de uma conferência, ainda dá erro. Ou seja, essa conferência tem que ser feita em duas etapas. Então é importante que tenha uma pessoa que faça a conferência do risco e também da modelagem antes de chegar, aliás, chegando, né, modelagem chegando ali no operador de CAD, faça a conferência de partes, tá? E depois que sair esse risco pronto do operador de CAD, essa conferência seja feita no corte. Aí muitos aí engenheiro de produção vai ficar maluco comigo pelo seguinte: ah, mas isso vai demorar muito tempo para entregar um corte. Tudo bem, concordo que vai demorar um pouco mais de tempo. Mas você prefere o quê? Que demore mais um pouco de tempo ou que você tenha que fazer retrabalho? Eu prefiro demorar um pouco mais de tempo, entregar um trabalho final mais assertivo, né? Errar menos possível, porque erro vai acontecer de qualquer forma, né? Entregar um produto, um trabalho mais assertivo, para que lá na frente, esse produto lá na oficina, porque o que acontece? Você tem a sua empresa na capital ali da sua cidade, no centro da sua cidade. As oficinas, às vezes, é no bairro a 50, 70, 100 quilômetros longe da empresa. Imagine você ter que ir lá por causa de uma vista, você tem que cortar aqui, você perdeu ali um tempo para cortar essa vista, pegar seu motorista, levar até lá e voltar. Já demorou 2 horas no dia, aliás, vamos pôr ali umas 4 horas no dia, até cortar, 2 horas para cortar, 2 horas para ir e para voltar. Tá? Isso eu estou falando de quando você tem um tecido para cortar essa vista. E quando não tem o tecido? Então, assim, eu prefiro que faça, eu prefiro não, eu dou aqui a dica de fazer a conferência em duas etapas, tá? Primeiro ali, costureiro, operador de CAD, depois corte. Conferência no corte é obrigatório sempre. Beleza, pessoal? Bom, vamos para o próximo quesito. Corte e costura. Bom, como a gente tem a confecção, ela é uma área que a gente, infelizmente, não são profissionais que não são muito valorizados, e muitos vão dizer que não são sim. Não, não são. Pelo fato de ser uma área antiga, né, que muita gente sabe fazer. Muitas áreas da confecção não precisa nem de curso técnico, né? Às vezes muitas das pessoas aprendem a a confecção por causa de um pai, por causa de uma mãe, por causa de um irmão. Eu mesmo estou na confecção porque eu entrei por conta do meu irmão, ele me levou para uma loja lá e eu fui trabalhar como ajudante. Então muita gente às vezes acaba não tendo ali, não entende não entende como fazer os processos produtivos de forma correta, né? Não entende que tem que fazer as coisas de forma correta. E aí cabe a nós profissionais que às vezes estudam um pouco mais, fazem uma faculdade, fazem um curso técnico, fazem um curso de modelagem, fazem um curso de operador de CAD, passar para esses profissionais que devem ser feitas as coisas de forma organizada. No corte, geralmente, como eu falei, como tem pessoas com um pouco menos de conhecimento técnico, no máximo ali com o ensino médio, às vezes eles não ligam, não estão nem aí, galera, e essa que é a verdade. Não estão nem aí, vamos colocar o tecido aqui de qualquer jeito, amarra o corte aí, joga o saco aí no chão, não vamos estocar direito esse tecido, deixa aí mesmo aí e tal, eu vou infestar aqui, mas eu vou deixar passar 4 centímetros, não tem problema. É importante que tenha um profissional que vá fiscalizar isso, que deixe o corte mais organizado possível. Porque o corte, né, como a gente sabe, não precisa nem dizer, é a hora que a matéria-prima está sendo cortada. É ali que o processo começa de confecção mesmo, né? É ali no corte. Então, tem um profissional, um encarregado de corte, um gerente de produção,
um engenheiro de produção que vá lá conversar com esses caras, conversar com essas mulheres, para que elas façam um processo de produção muito mais organizado, muito mais acelerado, muito mais bem feito, de uma forma correta e assertiva. Tá? Então, um corte organizado é muito importante. Evitar retrabalho na produção. Corte e costura, galera. O que eu estava falando lá no outro slide, que era sobre fazer a conferência em 2 etapas. Todas as áreas deveriam seguir essa rotina de fazer a conferência em 2 etapas. É muito importante, importante até demais. Por quê? Para evitar o retrabalho. O retrabalho na confecção, às vezes, ele é muito ele penaliza demais, né? Porque ele demora demais para fazer. Vamos supor que você tem que desmanchar toda uma vista porque não ficou bom encaseado, você cortou o tecido de novo. Isso demora, 20 dias para ser refeito. E aí você já atrasou uma produção, às vezes o cliente não quer mais o seu produto. Então, evitar o retrabalho na confecção é muito importante, em todos os sentidos, tá bom? Bom, aqui é uma questão mais social, né, da confecção, porque às vezes muitas empresas de confecção negligenciam as costureiras, né? Então é importante que as costureiras, além de elas serem experientes, elas devem ser bem pagas, porque é elas que que vão dar qualidade para o seu produto. Não adianta nada você comprar aquele tecido caríssimo de R$ 70 o metro, e aí você entregar na mão de uma costureira que não tem experiência e ela fazer uma costura porca, uma costura mal feita, uma costura frouxa, um elástico mal colocado, um botão que colocou de qualquer jeito. Então não adianta. Então você tem que ter um profissional que esteja bem estruturado na sua empresa, que tenha uma experiência que condiz com aquilo que ele quer como profissional, né? E aí que você entenda exatamente como que esse profissional quer trabalhar dentro da sua empresa, né? Então, valorizem as suas costureiras e outra coisa também, comecem a dar cursos de costura dentro da empresa de vocês. Pega lá uma pessoa que quer, né, fazer um cursinho de costura, faz uma pesquisa dentro da sua empresa. Pô, você não quer aprender? Porque é o seguinte, costureiras estão sumindo no mercado da confecção, tá? Eu vejo muitas costureiras aí já idosas, já com uma idade um pouco avançada, e eu tô vendo que tá sumindo as costureiras no Brasil, né, principalmente. E aí a gente acaba mandando muita costura para estrangeiros, bolivianos, enfim, a gente sabe já como é que funciona na confecção. Até porque eles acabam cobrando um pouco mais barato, mas a gente sabe o tipo de trabalho que eles fazem. Não criticando quem é boliviano, tá, galera? Porque assim, tem muito boliviano que costura bem e cobram um preço ideal para trabalhar com a costura. Mas também a gente vai ter um problema que é o seguinte, eles vão dominar o mercado e a gente vai perder um mercado muito interessante que deveria ser para brasileiro e o brasileiro não está trabalhando nessa área, está perdendo espaço nessa área, principalmente na parte de costura. Então é importante que você, na sua empresa, pegue ali umas pecinhas mais simples, regatinhas que você faz mais simples, e põe alguma pessoa para começar a fazer, para começar a produzir essa peça. Aos pouquinhos, essa pessoa vai aprendendo, você vai dando uma coisa mais difícil e tal, e aí você vai ter um profissional que trabalhe para você. Aí você pode até dizer, mas eu vou treinar ele vai para uma outra empresa. Meu amigo, ele vai para outra empresa, ele vai treinar uma outra pessoa, ele vai passar, essa ideia de treinamento, ela vai ser multiplicada porque ele vai passar numa outra empresa como ele aprendeu, essa empresa talvez queira também fazer, e se todo mundo fizer, a gente vai ter profissional de qualidade, com abundância e talvez um preço satisfatório, porque pode ser uma porta de entrada para o primeiro emprego de muita gente, beleza? Bom, vamos para o gerenciamento de produção. Gerenciamento de produção é o seguinte, tenha alguém responsável para gerenciar a produção no geral. Qual é a importância desse profissional? Porque ele vai cobrar da modelista a modelagem correta. Ele vai cobrar do operador de CAD a ampliação e o encaixe correto. Ele vai cobrar uma produção desse operador de CAD. Ele vai cobrar do corte, que os cortes entregue, os cortes ali, né? Todos a produção, né? Entrega a produção todos numa data correta. Ele vai administrar como que a linha de produção vai funcionar dentro do projeto. Então é importante que você tenha um gerente de produção ou que você mesmo faça gerenciamento de perto, tá? Então tenha isso em mente, beleza? Um gerente de produção ou você mesmo gerencie melhor a sua empresa dentro da confecção, beleza?
Bom, galera, e por último aqui vamos falar sobre um pouco o acabamento e entrega, tá? Bom, aqui no Brasil a gente está pegando muito a mania de, de terceirizar o acabamento. Não tem problema, galera. Isso aí é até bom que você acaba criando outras empresas e acaba até amortizando um pouco do custo Brasil aí dentro da sua empresa, né? Mas o que são coisas importantes para você entender ali no acabamento e na entrega do seu produto, tá bom? Vamos entender que o gerenciamento de entrega de pedido ele é muito importante, tá? Então vamos supor, não adianta você pegar um produto que está em peça piloto, levar para vender para esse cliente e esse cliente querer esse produto em 15 dias. A gente que tem experiência em confecção sabe que dependendo do produto não dá. Uma calça jeans não dá porque esses 15 dias leva só para lavar esse produto, tá? Então, por exemplo, uma calça jeans já não dá. Então, tente gerenciar melhor essas datas, tá? Gerenciar a data que chega em cada fase, né? Por exemplo, eu tenho uma peça piloto X, ela foi feita em determinada data, foi para o CAD em determinada data. Então tenha toda essa planilhagem aí para você ter um gerenciamento melhor e poder, né? E poder colocar ali as pessoas num trabalho legal, de uma forma legal, para que todo mundo entenda os processos de trabalho de cada elemento produtivo da confecção, beleza? Respeitar os processos de embalagem. Bom, aqui, né, a gente sabe que quando terceiriza o embalamento ali das roupas, né, do que você está criando ali como produto, a gente sabe que às vezes vem amassado, sabe que às vezes vem mal dobrado, vem mal arrematado, vem com vários problemas que é inerente ao processo de embalagem, tá? Então, compre uma embalagem de qualidade, embalagem que tenha a sua marca, é muito importante, desde que você tenha a sua loja, obviamente, se você não tem a embalagem do seu cliente, tá? Então, isso é importante porque a sua marca tem que estar na embalagem, né? E a dobragem e também o arremate ali daquela peça deve ser feito de forma coerente com a qualidade exigida no mercado, tá? Então vá, por exemplo, numa loja maior e pega ali aquela embalagem, entenda como ela é feita e cobre isso dos seus profissionais que estão trabalhando ali na sua área, porque esse é o produto final, é aquilo que o seu cliente vai pegar na mão, tá? Se eu não digo o seu cliente para você que tem uma loja, mas, por exemplo, o cliente para quem você está vendendo esse produto. Então, tenha em mente isso, que essa parte de embalagem é muito importante. Bom, datas em planilhas é o que eu falei, que é importante você saber as entregas, quando vai ser, cada fase, quanto tempo que leva para fazer uma peça, quanto tempo que leva para costurar, quanto tempo que leva para cortar, separação de aviamento, entre outras coisas que na confecção é muito importante. Então, tenha em mente que cada processo deve ser feito de uma forma coerente e com uma data, tá bom, galera? Data é muito importante. Muita gente não leva em consideração, fica só jogando para frente, jogando para frente, jogando para frente. Isso é ruim para você porque você acaba ficando ruim no seu cliente, tá? Conhecer o cliente, eu tive que dar uma respirada porque eu falei demais agora. Vamos lá, voltando aqui. Conhecer o seu cliente também funciona. Bom, aí não precisa, eu esqueci de escrever errado, a embalagem funciona, né? Funciona. Bom, conhecer o cliente também funciona. O que eu quero dizer com isso, galera? Óbvio que cada cliente você vai entregar um produto, uma qualidade de produto que você sabe que o seu cliente vai aceitar. Mas entender como que funciona a cabeça do seu cliente vai te fazer entregar melhores produtos, vai te fazer melhores vendas, entregar, né, um produto melhor para venda e também vai te fazer e fazer os seus profissionais, principalmente lá do criativo, saber o que deve ser criado ou não, tá? Eu já trabalhei em empresas que ao fazer as modelagens, ao fazer os processos criativos, a empresa conhecia tanto o cliente, que era um cliente de magazine, né? A empresa conhecia tão bem o cliente que quando esse cliente vinha para fazer ali a compra dos seus lotes de peça, porque a gente fazia o seguinte, a gente criava as modelagens, criava as peças pilotos, fazia o showroom, mostrava para esse cliente já comprava uma quantidade de 300, 600 peças desse modelo para distribuir no magazine dele. Então, essa empresa ela conhecia tão bem esse cliente que acontecia o seguinte, o cliente, a gente fazia uma média ali de uns 50 modelos, o cliente comprava 40. Então, sabe o que é um cliente chegar na sua empresa, tá? Olhar 50 modelos e comprar 40, uma média de 300 a 600 peças cada? Imagine isso
numa produção ali, isso vai demorar ali uns 2, 4, 5 meses para ser produzido, mas é uma garantia de produção de 4, 5 meses que você tem ali só pelo fato de você conhecer o seu cliente. Beleza, galera? Bom, pessoal, já falei demais, o vídeo ficou até um pouco longo demais, nem esperava ficar tão longo assim. Nos próximos dias a gente vai falando mais sobre gerenciamento, acabamento, entrega e todas as coisas. Esse é só o primeiro, tá? Espero que vocês estejam gostando ou tenham gostado dessas informações que foram dadas aqui no vídeo. Deixe seu gostei, se inscreva no canal que a gente vai continuando falando muito mais sobre moda, sobre como gerenciar uma empresa aqui no canal. E, obviamente, dá uma olhada aí no nosso curso de ampliação e encaixe, tá? Para você aí que é operador de CAD, para você aí que tem uma empresa e quer dar esse curso para o seu operador de CAD, para ele entender mais de medidas e modelagem, entre outras coisas. Então, no link da descrição. E também a gente tem um pacote de moldes, né? Tá em PDF, que é só você imprimir e aí você consegue trabalhar com ele. E também conheça o nosso site, que é www.dfmodelagens.com.br, beleza? Mas vai estar tudo no link da descrição, é só clicar lá e você vai ser mandado para lá, beleza, galera? Um abraço a todos, até o próximo vídeo.